Bom dia, alunos e alunas do Pré-ENEM, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos de volta com mais uma videoaula. Desta vez, vamos tratar das correntes literárias, tá? Saímos do tema dos recursos expressivos, tá? E agora nós vamos falar das correntes literárias. Serão várias videoaulas, em cada uma delas eu vou enfocar uma dessas correntes literárias, ok? Eu começo aqui pelo barroco. Tá? O barroco seria a nossa primeira corrente literária da literatura brasileira. Existe alguma controvérsia em relação ao assunto, tá? Nós temos dois grandes estudiosos da literatura brasileira, o professor Antônio Cândido, ali na Unesp, ali na USP, e o professor Haroldo de Campos, ali da PUC, ambos de São Paulo. O professor Antônio Cândido, naquele fabuloso livro dele, né, que todos os professores de português têm, que é a Formação da Literatura Brasileira, ele diz, olha, a literatura brasileira não começou no Barroco, ela começou no Arcadismo, ou seja, posterior ao Barroco. Mas o professor Haroldo de Campos escreve um livro fantástico, que é O Sequestro do Barroco, e diz, olha, o Antônio Cândido está errado, a literatura brasileira começa com o Barroco. Isso aqui é só para contextualizar essa questão das correntes literárias, tá? Então, tem até bastante controvérsia sobre onde se inicia realmente a literatura brasileira, tá? Então, alguns vão dizer que é o Barroco e outros vão dizer que é o Arcadismo. Mas o que nós precisamos deixar aqui bem claro para vocês é que uma corrente literária, ela não começa numa data X e termina numa data X. O Barroco começou em 1610 e terminou exatamente em 1700. Não funciona assim, tá? Embora na sala de aula nós traçamos uma linha cronológica, é bastante exata, as coisas não são bem assim, tá? Por exemplo, na literatura moderna, na literatura de 2023, tem autores, tem poetas que têm traços do Barroco, lá de 1600. Então, eu vou fazer esta separação de corrente literária porque o Enem cobra sim, tá? O Enem cobra em algumas questões, algumas características de determinada poesia, né, ligadas ao barroco, ao arcadismo, ao romantismo, realismo, etc, etc. Ok? Então, hoje, nesta videoaula, falaremos apenas do barroco. Eu não vou fazer o contexto histórico do barroco, acredito que é uma coisa super tranquila, vocês vão encontrar isso aí em livros didáticos, e nós não vamos dar aula de história, né? Vocês têm uma disciplina para isso. Nós vamos trabalhar com linguagem, que é o que nos interessa, a linguagem dentro da poesia, ok? Vez ou outra eu vou fazer uma incursão histórica para falar do grande poeta barroco brasileiro, que é o Gregório de Matos e Guerra, mas é pouca coisa, ok? Então, o que é o barroco em termos de linguagem, alunos e alunas aí do Pré-ENEM Digital? Vale lembrar algumas coisas super importantes, que são os nossos famosos recursos expressivos, com os quais trabalhamos nas videoaulas passadas. Então, quais são as figuras de linguagem super, super importantes no barroco? A antítese, essa velha conhecida de vocês. O que é antítese? Antítese é a aproximação de palavras ou expressões que, em termos de significado, se opõem, mas que não remetem, né, ao mesmo referente na frase. Eu tenho uma oposição, tá? Por exemplo, a lua oposta ao sol, a terra oposta ao mar. Então, quando eu digo a lua e o sol são belos, eu tenho uma oposição. A lua e o sol são belos. A terra e o mar, não sei o que. Isso é antítese, ok? O paradoxo, vocês viram lá nas videoaulas passadas, que são concepções, percepções e caracterizações opostas, mas que remetem ao mesmo referente. Beleza? Vejam só. O novo nos causa fascínio e repulsa. Então, qual que é o referente aqui? É o novo, todas as coisas novas. Quais são as palavras que estão nesta oposição paradoxal? O fascínio e repulsa, ok? Isso é paradoxo. Se vocês tiverem dúvidas sobre antítese, paradoxo e oxímoro,
é só acessar as videoaulas lá no Drive em recursos específicos. Tem uma videoaula exclusiva sobre isso. Beleza? Então, só retomando, quais são as figuras de linguagem super importantes para o barroco? A antítese, o paradoxo e essa figura aqui que é o hipérbato. O hipérbato é um velho conhecido de vocês, tá? Principalmente para a galera que tem uma certa dificuldade em ler o texto literário, porque muitas vezes algumas poesias elas possuem hipérbato na sua estrutura linguística. O que seria isso? O hipérbato é uma alteração na ordem canônica da sintaxe da frase, que, de modo geral, em língua portuguesa, se refere à estruturação sintática do sujeito, verbo e complemento. Ok, o que é sujeito, verbo e complemento? Eu tenho lá sujeito, eu, verbo, moro, aqui, né? No caso aqui é um verbo intransitivo, né? Ele não requer complemento, mas esse adjunto, esse advérbio de lugar está aqui. Ok, tá? Então, vamos pegar um verbo transitivo. Eu gosto de você. Esse é um verbo transitivo direto. Eu, sujeito, gosto de você, é um predicado, né? O que o hipérbato faz? O hipérbato faz uma inversão. Eu gosto de você, vírgula, eu gosto. Ou ainda aqui no exemplo, como vocês podem ver, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Aqui no exemplo, vocês têm, aqui moro eu. Isso aqui é um hipérbato, tá? Se nós fôssemos, entre aspas, desinverter essa frase, desinverter é um neologismo, ok? Um verbo que eu estou criando. Se a gente fosse desinverter essa frase, seria eu moro aqui. Tá? Eu sempre explico em sala de aula que o hipérbato é a fala do Yoda, né? Lembram do Yoda? O Yoda ou Yoda? Nunca sei a pronúncia. Lá do Star Wars, do Guerra das Estrelas, que é o mestre Jedi, né? O super mestre Jedi do Luke Skywalker, ele fala por hipérbatos. Ele fala, fazer coisa, Luke, você vai. É muito legal. Então ele fala invertendo todas as frases, mas a gente consegue compreender, tá? Não é uma língua estrangeira. Né? Aqui moro eu não estou falando aqui Here lives I, ou ainda Tashi Huan Shen, né, em chinês. Não é uma língua estrangeira, só estou invertendo. Mas isso, galera, dá muita confusão na hora de entender a poesia. Né? Se você não entende para quem o eu lírico está falando, você fica super confuso para interpretar a poesia. Puxa, para que o eu lírico está falando? É a primeira coisa que você tem que fazer em poesia. O eu lírico está falando para quem? E o que ele está falando? Tá? É uma regrinha básica de interpretação do texto literário, do texto poético, ok? Porque na prosa é mais fácil. Mas voltando aqui, então essas são as 3 figuras de linguagem super importantes do barroco. Só recordando vocês. Dúvidas sobre essas figuras, eu tenho uma videoaula aí, tá? O videozinho tem, inclusive, tem até o nome das figuras. Podem retomar e assistir. Continuando. Essa literatura barroca, a literatura barroca brasileira, ela vem da Península Ibérica, tá? Não podemos esquecer que o Brasil, esse Brasil colônia, é extremamente ligado a Portugal e Espanha, tá? Então, na literatura barroca brasileira, predominou 2 estilos, tá? Que são super característicos desse movimento literário, que é o cultismo ou gongorismo, tá? Por influência de um poeta espanhol, o Luís de Góngora, tá? E o Gregório de Matos é muito ligado ao cultismo, tá? E ao gongorismo. Outro cara da literatura barroca brasileira, que a gente vai falar, não nessa videoaula, que é o padre Antônio Vieira, ele é muito ligado a um poeta espanhol chamado Francisco de Quevedo, que traz um outro conceito, que é o conceptismo. Mas o que é esse tal de cultismo ou gongorismo? Tá? Ele diz respeito ao trabalho formal com a linguagem literária. Então, a gente está falando de linguagem, galera. Tá? Esta linguagem da poesia cultista, ela é marcada por rebuscamento. O que é rebuscamento? Você tem uma linguagem ali complicada, com palavras complicadas, tá? Em que muitas vezes não, que sempre você vai precisar de dicionário para compreender a poesia, ok? Além desses rebuscamentos, que são a linguagem cheia de ornamentos,
É só lembrando lá o barroco em artes, que vocês estudaram, estão estudando o barroco em artes. O que é uma estátua barroca? Vamos pegar aquelas obras fantásticas do Aleijadinho lá em Ouro Preto. O Aleijadinho, ele consegue esculpir os cachinhos dos cabelos de alguns profetas. Então você tem um traço de escultura que é super rebuscado. Isso está na linguagem, tá? Uma coisa super difícil de fazer, né? Essa linguagem super cheia de excessos. Além de excessos, ela explora esteticamente a materialidade da palavra. Ou seja, nós temos recursos expressivos, tá? Você tem antítese, paradoxo, você tem hipérbato, tá? E eu digo até umas hipérboles. Hipérbole é aquele recurso expressivo do exagero, tá? Já a gente vai ver isso na poesia, porque isso aqui é muita teoria, a gente tem que aplicar lá no texto poético, senão vocês não compreendem. E o conceptismo, que é o quevedismo, né? Como eu disse para vocês, que é uma influência do Francisco de Quevedo, um poeta espanhol. Galera, o Quevedo e o Góngora são super distantes da realidade de vocês, tá? Eles são lá da Espanha, antes, né, dos portugueses pintarem aqui no Brasil, né? Antes de acharem, entre aspas, com muitas aspas, o Brasil, ok? O que é esse conceptismo ou quevedismo? Você tem um jogo de ideias, pensamentos e raciocínios lógicos que, por meio de analogias, né, as nossas famosas comparações e metáforas, exploram as sutilezas da argumentação. O conceptismo foi muito desenvolvido pelo padre Antônio Vieira, tá? Então, nós não vamos tratar do conceptismo hoje, mas sim do cultismo, porque a gente precisa do cultismo para chegar no nosso Gregório de Matos e Guerra, ok? Eu vou trazer aqui uma poesia cultista do Luiz de Góngora e Argote, para que vocês tenham uma breve noção do que eu estou falando, que é o que a gente vai encontrar no nosso Gregório de Matos, ok? O que é esse cultismo? Passo a ler a poesia do Góngora. Enquanto a competir com teu cabelo, o ouro brunido ao sol reluz em vão, e, pálido de inveja, quedo ao chão, perde-se a contemplar-se o lírio belo. E o rubro de teus lábios deixa em zelo mais olhos que o cravo temporão, e o colo altivo traz um ar loução, como o cristal luzente aspira tê-lo. Goza lábios, cabelo, colo ao bente, antes que tudo, em tua idade alada, ouro, lírio, cristal, cravo rubente, não só se acabe em prata e flor crestada, mas tu e a tua vida, juntamente, em terra, em fumo, em pó, em sombra, em nada. Ok, vocês podem, se estivéssemos em sala de aula, vocês diriam assim: não entendemos nada, prof. Não sabemos do que o Góngora está falando. Porque você tem aqui, galera, uma linguagem que é super, super rebuscada. É uma linguagem que eu falo sempre, é uma linguagem hermética. O que é o hermético? O hermético, ele é feito para não ser compreendido. Ele é fechado, ele é cifrado mesmo. Não é que ele não é feito para ser compreendido, que para compreender você tem que ter uma competência de leitura muito grande, tá? Para compreender, mas não é impossível, tá? É só que é uma característica do barroco ser fechado, né? O próprio nome aí já diz que é culto, né? O que é o culto? O culto é algo que eu preciso dominar, né? É que eu preciso dominar, que vem de culto, de cultura e etc. Não é nada impossível, né? Ok, isso é feito em língua espanhola, que a gente tem uma tradução do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que é um poeta brasileiro, mas, né, vamos compreender aqui, vamos entrar nessa poesia. O que diz esse eu lírico? Ele diz assim:
Enquanto a competir com teu cabelo, legal, a gente já tem um traço aqui, é cabelo, opa, é de uma garota, tá? É de uma mulher que ele tá falando. Enquanto a competir com teu cabelo, o ouro brunido ao sol reluz em vão. O que é o brunido? É aquilo que é brilhoso, né? Que é polido. Então, é esse ouro polido. Você pega a pedra bruta, né? O ouro é uma pedra bruta e você faz um polimento nela. Eu não domino muitas técnicas de mineração, tá? Tô falando assim, de maneira bem senso comum. Então, você faz o polimento no ouro para ele ficar brilhando. Então, a competir com o teu cabelo, o ouro brilhante ao sol reluz em vão. Então, nada é maior que o cabelo, nada é mais brilhoso que o cabelo dela, nem o ouro e nem o sol. Poxa, vocês vão falar, putz, professora, essa garota usa que tipo de shampoo, né? Que esse cabelo tá super brilhando, né? Só pra gente ter uma ideia do que é isso. Então, a competir com o teu cabelo, o ouro brunido ao sol reluz em vão. E pálido de inveja, quedo ao chão. Ou seja, eu pálido, branco de inveja, caio ao chão, perde-se a contemplar-se o lírio belo. Então eu fico, putz, super invejoso desse cabelo, mas não é inveja nesse sentido de eu quero ter o cabelo dela e etc. Aí vocês vão estar dizendo, prof, nossa, o eu lírico aqui quer ter o cabelo da garota. Não é isso. É que ele está admirando esse cabelo e ele perde-se a contemplar-se o lírio belo. Ok? E aí beleza, a gente já tem a noção desse cabelo dela que é um espetáculo. Agora ele passa a falar do rubro dos teus lábios. O rubro é o vermelho, tá, pessoal? E o rubro dos teus lábios deixa em zelo mais olhos do que o cravo temporão. O que é esse cravo temporão? É esse cravo que nasceu antes do tempo. É um cravo vermelho e esses lábios dela são vermelhos semelhante a este cravo temporão. E o colo altivo traz um ar loução, como o cristal luzente aspira tê-lo. O colo, galera, é essa parte entre o pescoço e o seio das mulheres, que lá no século XV, no século XVI, XVII, principalmente em trajes de gala, em bailes, etc., a mulher costumava mostrar o colo. Então, o colo é muito trazido na poesia romântica, né? Álvares de Azevedo, Cruz e Souza, Gonçalves Dias, estão sempre falando colo, seu colo, isso. Essa parte aqui da mulher, ok? Entre os seios e o pescoço, não que ela está mostrando os seios. Então, ele vai dizer, olha, e o colo altivo traz um ar loução. O loução é aquele ar fresco da natureza, aquela natureza viçosa que a gente sabe. Vamos respirar um arzinho, né? Esse é o ar loução. Como o cristal luzente aspira tê-lo. Goza lábios, cabelo, colo, albente. Albente é que é muito branco. Nossa moça é uma mulher branca. Antes que tudo, em tua idade alada, ouro, lírio, cristal e cravo rubente. Ela é tudo isso. Ela é um ouro, ela é lírio, ela é cristal e ela é cravo rubente. Cravo rubente é um cravo bem vermelho. Não só se acabe em prata e flor crestada, mas tu e a tua vida juntamente em terra, em fumo, em pó, em sombra, em nada. Bah, o que ele tá falando aqui? Ó, você era tudo isso. Você era ouro, você era lírio, você era cristal, você era cravo rubente. Aí ele vai fazer uma antítese 180 graus para dizer, olha, você vai se acabar em prata e flor crestada. O que é prata? Vamos pensar, aquele cabelo lá que era um espetáculo. Agora ele tá prata, ou seja, ele tá branco, porque ela envelheceu. E ela, desse lírio belo, vai virar uma flor crestada, uma flor queimada, uma flor envelhecida. E essa mulher, né, mas tu e a tua vida juntamente, você vai virar o quê? Você vai virar terra, você vai morrer, você vai virar fumo, fumaça, pó, sombra. Você vai acabar, vai sumir. Isso daqui, galera, é a estrutura de uma poesia cultista. Você tem uma linguagem super rebuscada,
você tem hipérbatos, você tem umas reviravoltas na linguagem, tá? Você tem antíteses. É isso que o Gregório de Matos vai fazer na poesia barroca, tá? Ele é tributário do Góngora aqui, tá? Inclusive ele tem até um soneto que é muito parecido com esse, tá? O concertismo nós não vamos trabalhar hoje, vamos deixar para a próxima aula, tá? Para a gente chegar no Gregório de Matos. O que é o cultismo? É o culto da forma do texto e procura enfatizar a expressividade deste através do uso e abuso das figuras de linguagem. É o que a gente tem ali, tá? Vamos para o Gregório de Matos. Eu vou falar algo super importante do Gregório de Matos, tá? São aqui tem umas questões históricas, né? Ele é filho de um fidalgo português que se tornou senhor de engenho no recôncavo baiano com uma brasileira. Tá? O Gregório é filho de pai português, é um senhor de engenho, um sujeito escravocrata, tá, pessoal? Ele, como todo brasileiro, filho de português e brasileira, ele se forma em Direito na prestigiada Universidade de Coimbra, em Portugal. É onde estudou Gonçalves Dias, tá? E todos os brasileiros aqui que eram filhos de uma elite. Embora a história não sabe muito da vida dele, acredita que ele chegou a trabalhar como juiz em uma cidade chamada Alcácer do Sal, em Portugal. Tá? Não tem muita assim, informação histórica precisa sobre a vida do Gregório de Matos quando ele morou em Portugal. Mas no Brasil a gente tem. Em 1682, ele é nomeado pelo rei de Portugal para exercer um cargo eclesiástico numa igreja. Mas ele descobriu que para exercer esse cargo, ele precisava fazer voto de castidade. Isso não era com ele, então ele desiste. Aí ele vai se tornar advogado, tá? Ele, em Salvador, na Bahia, ele se casa com uma moça chamada Dona Maria dos Povos, com quem ele tem um filho, e ele passa a escrever poesias satíricas e eróticas nessa Salvador aí de Brasil Colônia. O professor João Adolfo Hansen, da USP, pessoal, é um grande conhecedor do trabalho do Gregório de Matos e Guerra, ele é um grande estudioso do Gregório de Matos e Guerra, e eu vou recomendar um vídeo para vocês, bem curto, bem didático, do professor Hansen, que ele fala um pouquinho sobre o Gregório de Matos, tá? O vídeo está aqui, o vídeo está depois aqui do soneto, eu envio no grupo. Mas vamos direto para as questões do Enem. Eu tenho uma questão aqui do Enem de 2014, que traz o Gregório de Matos. Passo a ler o soneto. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade, quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio estipar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Beleza, a gente precisa desdobrar esta poesia. Aqui eu tenho, tá? Eu vou falar sobre ela no próximo vídeo, ok? Eu vou analisar exclusivamente essa poesia do Gregório de Matos, que caiu no Enem de 2014, e nós vamos discutir a questão, ok? Isso estará no nosso próximo vídeo.